Bom dia a todas as pessoas que aqui estão, que vieram, que ao longo de quase 3 anos participaram no projeto Exit, de uma forma ou de outra. Nós somos a maior organização da sociedade civil em Portugal, na área dos direitos humanos das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens. Temos 29 organizações membros, muito diferentes entre elas, mas todas elas empenhadas numa intervenção cívica concertada pela defesa e salvaguarda dos direitos humanos das mulheres e das raparigas e pela realização de facto da igualdade entre mulheres e homens. Somos a organização com estatuto consultivo nas Nações Unidas, no Conselho Económico e Social. Temos seguido os debates a nível internacional sobre as questões da exploração sexual no sistema de prostituição. Somos a coordenação em Portugal da maior associação de mulheres da União Europeia, o Lobby Europeu das Mulheres. São mais de 2.000 associações de mulheres por toda a Europa. Somos membros da plataforma da Sociedade Civil Europeia contra o tráfico de seres humanos, no âmbito da qual muitas vezes o relator nacional participa e as ONGs da sociedade civil também. Este seminário internacional, ele ocorre precisamente 3 anos após a Conferência Internacional Abolicionista de 2018, que organizámos em parceria com o Lobby Europeu das Mulheres em Portugal. E nessa conferência trouxemos as vozes das sobreviventes do sistema de prostituição, aquelas que são vocais a nível internacional. Tivemos connosco a Rachel Moran, da Irlanda, tivemos a Sabrina Wallis, da Nova Zelândia, e tivemos a Ushka Mau, da Alemanha. As 3 oriundas de países com diferentes modelos de políticas públicas em relação ao sistema de prostituição. Modelo da igualdade, abolicionista, na Irlanda, modelo da despenalização total, Nova Zelândia, e modelo da regulamentação, Alemanha. As 3 foram vocais, defensoras no modelo da igualdade. E o modelo da igualdade de políticas públicas é um modelo que defende a descriminalização das pessoas na prostituição, o que em Portugal já acontece desde os anos 80, recusa qualquer tentativa de criminalizar, de estigmatizar, de perseguir ou de assediar as pessoas em situação de prostituição, pugna pela existência de serviços de apoio e estratégias de saída para as pessoas na prostituição, defende a criminalização do proxenetismo, do tráfico humano e desincentivar a compra de sexo, também pela penalização enquanto crime. E, muito importante, defende a prevenção por via da educação sexual nas escolas, focada no consentimento e na autodeterminação sexual e na refutação da mercadorização do corpo. As poderosas vozes destas mulheres que relataram as suas experiências de violência e de abuso e de como o sistema da prostituição é predador da juventude, sabemos que a idade média global de entrada é apenas 14 anos, foram o primeiro momento de disrupção da narrativa que parecia instalada em pleno século XXI na sociedade portuguesa, de favorecimento da regulamentação, da legalização do sistema de prostituição no nosso país. Nessa altura, a relação umbilical entre o tráfico para fins de exploração sexual e o sistema de prostituição tornou-se evidente. Este projeto, o Exit, Direitos Humanos das Mulheres a não serem prostituídas, permitiu-nos continuar a trabalhar e chegar aqui hoje. Sempre e com as mulheres, e a partir das vozes das mulheres. Mulheres que viveram em situação de prostituição, muitas que ainda vivem e que não têm voz e que são silenciadas ou as suas vozes não encontram eco. Quisemos alterar este paradigma, fazendo eco dessas vozes e muito particularmente das mulheres portuguesas que estiveram ou que ainda estão em situação de prostituição. Este projeto teve, portanto, como fio condutor a defesa dos direitos humanos das mulheres, nomeadamente o direito a não ser prostituída. E isto de acordo com os compromissos internacionais ratificados pelo Estado português e, portanto, que vigoram na ordem interna,
nomeadamente a Magna Carta dos Direitos Humanos das Mulheres, a CEDAW, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição do outrem. E teve como grandes objetivos contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos face ao sistema de prostituição e para a elaboração de propostas de medidas de política pública e de serviços de apoio à saída do sistema para todas aquelas que o querem. Encontramos, portanto, aqui duas ideias essenciais. A prostituição como um sistema, no qual intervêm 4 grandes agentes: as pessoas em situação de prostituição, a grande maioria mulheres, os compradores de sexo, na sua grande maioria homens, os proxenetas e traficantes e a sociedade como um todo, nomeadamente o Estado, que através das políticas públicas e do enquadramento legal fornece o contexto de base a este sistema e onde se incluem as e os profissionais das instituições que lidam diretamente com os demais intervenientes no sistema de prostituição. Também a ideia de que a prostituição, enquanto fenómeno com uma fortíssima dimensão de género, constitui uma grosseira violação dos direitos humanos das mulheres, que deve ser combatida protegendo as pessoas em situação de prostituição e abrindo-lhes horizontes de saída do sistema. Proteger as pessoas em situação de prostituição implica saber quem são estas pessoas, como entraram no sistema, qual foi a sua trajetória. Implica também ouvir as e os profissionais que trabalham no terreno com estas mulheres. Implica ainda conhecer a forma como este sistema é retratada nos meios de comunicação social, dada a sua influência na forma como o fenómeno é percebido por toda a sociedade. O estudo que aqui hoje apresentamos é justamente um contributo para este conhecimento. A sua leitura não é fácil. As histórias de vida destas mulheres são frequentemente marcadas pela violência, pelos abusos, pela fragilidade social e económica e pela indiferença da sociedade, que normaliza o que tantas vezes chama a mais velha profissão do mundo. Mas estes testemunhos contestam esta normalização, questionam a trivialização da prostituição como um trabalho como outro qualquer e interpelam-nos, enquanto cidadãs e enquanto cidadãos. Queremos mesmo viver numa sociedade que normaliza o acesso ao corpo das mulheres como se de uma qualquer mercadoria se tratasse? Este estudo tem, portanto, uma dupla função. É um contributo fundamental para a literatura científica sobre o tema e é também um contributo que esperamos não menos decisivo para uma estratégia de prevenção e de apoio à saída deste sistema e com o objetivo último de abolir a prostituição enquanto aquilo que de facto é a mais velha opressão do mundo. Temos a expectativa que os resultados deste projeto contribuam para operacionalizar o artigo 203 da Lei do Orçamento do Estado do corrente ano, projeto piloto de diagnóstico, apoio e acompanhamento a pessoas em situação de prostituição, para o qual o projeto Exit contribuiu e em trabalho muito concreto com uma deputada. Temos também a expectativa que contribua para um debate informado em relação ao projeto de lei 851/14, com o título "Procede à implementação do modelo de igualdade e reforça a proteção das pessoas na prostituição", que deu entrada no Parlamento e para o qual este projeto também contribuiu. Temos a expectativa que contribua para informar a operacionalização da Estratégia Municipal de Intervenção na área da prostituição da Câmara Municipal de Lisboa, que foi adotada no final de 2018, após um trabalho árduo entre o Movimento Democrático de Mulheres, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e a Associação Uninho, e que até hoje ainda não viu a luz do dia. E, claro, temos a expectativa
que seja adotada em Portugal uma estratégia nacional de prevenção e apoio à saída do sistema de prostituição, como a que propomos como resultado deste estudo. Os direitos humanos das mulheres a não serem prostituídas têm que ser cumpridos em Portugal. Nenhuma pode ficar para trás. Resta-me, portanto, agradecer aos membros da Comissão de Acompanhamento do Estudo, o Relator Nacional para o Tráfico de Seres Humanos, representantes da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, do Instituto da Segurança Social, do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, da Polícia Judiciária, do Alto Comissariado para as Migrações, da Direção-Geral da Saúde, da Câmara Municipal de Lisboa, associações que lidam diretamente no terreno com as mulheres, como a Associação O Ninho, a Associação de Mulheres contra a Violência, no âmbito do qual enquadramos a prostituição, o Movimento Democrático de Mulheres e a EOS, a Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento. Uma palavra também de agradecimento às parceiras do projeto Exit em Portugal, à Assembleia Feminista de Lisboa, à Associação de Mulheres contra a Violência, à Associação Projeto Criar, à Associação Ser Mulher, a EOS, a Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, o Ninho, a ERCT, Equipa de Intervenção Social, o CIAF, Centro Integrado de Apoio Familiar, a SMENON, Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, o Movimento Democrático de Mulheres e a Rede de Jovens para a Igualdade. Uma palavra muito especial às nossas parceiras da Noruega, a Frente de Mulheres da Noruega, a Kvina Fronten, que connosco trabalharam este projeto e foram essenciais, nomeadamente para o trabalharmos na dimensão da procura, a campanha dirigida aos compradores de sexo, para desincentivar a procura. Obrigada. Agradecer também, naturalmente, ao financiador, o programa EEA Grants, Cidadãos Ativos, gerido pela Fundação Carlos de Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaia Barreto, com o apoio da Noruega, e temos aqui a representante da Embaixada, e sem o qual este projeto não seria possível. Obrigada. E, naturalmente, a Embaixada da Suécia em Portugal, com quem já temos vindo a trabalhar há vários anos e que, novamente, está aqui a apoiar-nos, tendo trazido a embaixadora contra o tráfico da Suécia, especificamente a este Seminário Internacional em Lisboa. Obrigada. Agradecer também às empresas que pro bono nos ajudaram na área da comunicação, empresas de relações públicas e a Buzz, uma empresa de comunicação, que fizeram a campanha que esteve em MUPs e outdoors pelo país antes da pandemia e que depois esteve online para desincentivar a procura. E, naturalmente, a todas as colegas, oradoras e oradores que estão aqui e às colegas da plataforma, as que trabalharam e continuam a trabalhar e que também estão aqui algumas, não estão todas, mas são essenciais porque, enquanto Associação de Mulheres, nós sabemos que temos vozes poderosas, mas muitas vezes não temos os meios também para fazer as coisas. E, portanto, há muito voluntariado nas associações de mulheres. Este projeto foi essencial para podermos fazê-lo, mas as associações de mulheres em Portugal precisam de um reforço da sua atuação em termos de recursos para podermos ser ainda uma voz mais ativa e podermos chegar ainda mais longe e trazer as vozes de todas as outras que são invisíveis. Uma sociedade que defende a igualdade entre mulheres e homens não pode compactuar com o sistema de prostituição. Não o pode regulamentar, não o pode legitimar. Enquanto a prostituição existir e um homem possa comprar o consentimento sexual de uma mulher, que nós não consideramos ser consentimento, é violação, porque há poder, há coerção, então nunca pode haver igualdade entre mulheres e homens. Por uma sociedade livre, entre iguais, é preciso abolir o sistema de prostituição. Obrigada. E passo a palavra à senhora Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação da Assembleia da República, a deputada Lina Lopes. Bom dia a todas e a todos, bem-vindas a Lisboa. Quem veio, que está fora e que está, apesar de hoje o tempo não está bom, está calor.
Está quente. Para vocês deve estar mesmo muito quente. Quero começar por agradecer o convite que foi endereçado pela Sra. Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, doutora Ana Sofia Fernandes, ao Sr. Presidente da Comissão. E vou falar um pouquinho mais devagar para conseguirem traduzir. Ao Sr. Presidente da Comissão de Direitos Constitucionais, Liberdades e Garantias, deputado Luís Marques Guedes, para participar neste seminário internacional e que, por motivos de agenda, me pediu que o representasse enquanto Presidente da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação. Cumprimento também Helen Habo, encarregada de negócios da Embaixada da Noruega, em Portugal. Cumprimento também a Sra. Embaixadora da Suécia e a Sra. Presidente da Comissão de Igualdade de Género e Cidadania, a doutora Sandra Ribeiro, em representação da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, doutora Rosa Monteiro, que hoje está no Web Summit para Mulheres e, com muita pena nossa, não convidou as mulheres representantes, pelo menos da Assembleia e das associações. Mas pronto. Cumprimento também todos os oradores presentes, convidados e audiência. Falar em prostituição é falar num tema com uma complexidade elevada, o qual tem sido objeto de muitos estudos e hoje, aqui também, temos académicas e investigadores que se debruçam sobre este fenómeno, contribuindo para a caracterização e compreensão da mesma, na sua complexidade e manifestações. A palavra prostituição é um nome feminino. Logo, tem um género bem marcado no nome. A prostituição quer dizer: a atividade consiste em cobrar dinheiro por atos sexuais, exploração de pessoas a nível sexual com vista a ganhar dinheiro, conjunto das pessoas que se prostituem. Em sentido figurado, vida desgregada. Figurado, aviltamento, rebaixamento. A prostituição, por ser um tema relacionado com a sexologia, é muito complexo. Origina polémicas e é um tema que, por norma, interpela convicções pessoais e morais. A professora Joyce Ostshorn, da Universidade de Leiden, define a prostituição como a troca de serviços sexuais a troco de dinheiro ou outros benefícios patrimoniais ou, de forma mais académica, como a instituição social que permite determinados atos de poder e comando sobre o corpo de outrem. Se olharmos, eu não sei, eu não tenho copo, pois não. Tenho que... Peço desculpa. Se olharmos para os vários estudos, podemos dizer que existem dois sistemas distintos na abordagem do fenómeno. Assim, temos o sistema abolicionista, no qual a prostituição ou parte dela é criminalizada, seja na ótica de quem a utiliza, seja na ótica de quem a pratica ou de quem a fomenta. Este sistema tem grande implementação em vários países da Europa. O outro é o sistema relacionista, no qual a prostituição não é criminalizada, mas sim aceita e regulamentada como atividade económica. Esse sistema, vulgarmente considerado como legalização ou liberalização da prostituição, quer seja na ótica do utilizador, quer na ótica do praticante. Em 1999, surge na Suécia o que ficou conhecido como o modelo nórdico, alterando parcialmente o modelo abolicionista, no qual quem vende serviços sexuais não é punido, mas quem os pretende adquirir pode ser punido, quer a nível criminal, quer contra a ordem nacional. Na Europa, as soluções são muito assimétricas. Dos 41 países considerados, apenas em 8 países a prostituição é legalizada e está devidamente regulamentada. É, por exemplo, o caso da Alemanha, Áustria ou Holanda. Existem países em que se verifica um total vazio legal, onde a prostituição não é nem punida nem está regulamentada, como o caso da Espanha, Itália ou República Checa. Eu aqui queria dar, como sou sindicalista, queria aqui dar também algo que aconteceu em Madrid em 2018. Houve a aprovação de um sindicato de prostitutas no Boletim Oficial de Estado, que provocou um problema no governo, isto é, a demissão da diretora do Ministério do Trabalho, na altura Conceição Pascoal. O que levou ao primeiro-ministro do governo, Pedro Sánchez, que anunciou na altura que teria uma lei contra o tráfico de pessoas e exploração sexual. Levou a que isto ocorresse. Por outro lado, existem igualmente países que proíbem a prostituição, como a Croácia, a Moldávia ou a Ucrânia. O modelo nórdico, iniciado na Suécia em 1999,
tem vindo a ter mais aceitação e este modelo já é aplicado em países como a França, a Islândia, Noruega ou Suécia. Em Portugal, no quadro do Código Penal, nos seus artigos 169, referentes ao linocídio, o qual pune com pena de prisão quem profissionalmente lucra, fomenta, favorece ou facilita o exercício por outra pessoa de prostituição, ou também o artigo 175, linocídio de menores, o qual também é punido com pena de prisão. Gostaria também de referir que deu entrada na Comissão de Direitos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias um projeto de lei sobre a área em discussão que procede à implementação de modelos de igualdade e reforça a proteção das pessoas na prostituição, apresentado pela Sra. Deputada, aqui também presente, não inscrita, Cristina Rodrigues, e que hoje é também oradora neste seminário. Outros 2 projetos de resolução, um do Grupo Parlamentar do PAN, que visa a proteção, dignidade e garantia dos direitos fundamentais de todas as pessoas que praticam prostituição, e outro do Grupo Parlamentar dos Verdes, com medidas de prevenção e combate à exploração na prostituição, que também vão ser debatidos. Deu também entrada a uma petição para a legalização da prostituição, que já foi discutida em sede de um grupo de trabalho. A discussão destes diplomas já estava programada em sede de comissão e de subcomissão, mas dado as circunstâncias atuais que todos conhecemos, a não aprovação do Orçamento de Estado e, consequentemente, a provável dissolução da Assembleia da República pelo Sr. Presidente da República, provavelmente já não são considerados nesta legislatura. Apenas na próxima legislatura poderemos voltar a este assunto. Portanto, ninguém duvida que o fenómeno de prostituição sempre existiu e que tem vindo a ter tratamentos jurídicos, como atrás fui referenciando, conforme o país e a cultura em que se manifesta. Termino como comecei. Falar em prostituição é falar um tema com uma complexidade elevada, um tema de direitos humanos que afeta, sobretudo, as mulheres. E representando eu a Comissão e a Subcomissão, e não tendo ainda consolidado nenhum consenso sobre o assunto, não poderei aqui neste seminário avançar uma posição partidária ou mesmo institucional. Mas considero da maior importância a realização deste seminário internacional. Este assunto, que a todas e a todos diz respeito, terá que ser analisado e debatido de forma séria, sendo certo que teremos sempre de ter em vista a criação de condições de saída para os que querem sair e ponderar a abordagem aos que pretendem continuar a exercer a atividade, dando-nos ferramentas para que entendam que a sua dignidade pessoal pode ser profundamente ameaçada. Disse. Muito obrigada, Lina Lopes. Passamos agora, então. Estou um bocadinho constipada, portanto a minha voz vai estar um bocadinho anasalada, mas acho que vai dar para compreender perfeitamente. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostava de salutar a organização deste importante evento sobre a temática da prostituição, que merece, como já aqui, aliás, acabou de ser dito, uma reflexão profunda e toda a nossa atenção. Por isso, um primeiro cumprimento à PPDM, na pessoa da sua Presidente, Ana Sofia Fernandes, e também cumprimento em particular à Sra. Embaixadora da Suécia, à Sra. Deputada Lina Lopes, à Sra. Encarregada de Negócios da Noruega, representante José Grandes aqui, que eu não vou arriscar dizer o nome, que me sai sempre mal, infelizmente, e todas as pessoas que participaram, apoiaram e fizeram acontecer este projeto Exit. Participo neste importante evento numa dupla posição de Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, mas também enquanto entidade que substitui a Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade nesta sessão de abertura, que por incompatibilidade de agenda de última hora não pôde estar aqui presente, como tinha sido previamente planeado. Creio que... Só um segundo. Desculpa interromper. Creio que a tradução não estará a funcionar. Não está? Não. Está? Ok. Está? Está uma senhora a dizer que não. Não? Se calhar há algumas pessoas que não estão a conseguir sintonizar. Ok. Muito bem. Queres que repita? Não. Ok.
Creio que sabem que Portugal foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Nos idos anos 80, numa clara afirmação de que a luta pela igualdade assenta no reconhecimento das mulheres como grupo historicamente discriminado e na necessidade de ações específicas, concretas e diretas para defender, promover e concretizar os seus direitos, erradicando os diversos tipos de violência, designadamente a violência nas relações de intimidade, atuais e anteriores, a violência sexual, violência, assédio e stalking, o tráfico de seres humanos, exploração sexual, as práticas tradicionais nefastas, como casamentos infantis, precoces e forçados, mutilação genital feminina, crimes de honra. E também a ciberviolência e o assédio usando as novas tecnologias, uma realidade muito atual e que ainda também merece que exploremos mais, que consigamos entender mais e também estarmos com mais capacidade para estabelecer as estratégias de proteção necessárias. Por isso, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030, Portugal mais igual, e os seus 3 planos de ação que a integram: o plano de igualdade entre homens e mulheres, o plano portanto, de combate à violência contra as mulheres e violência doméstica e o plano de combate à discriminação das pessoas LGBTI, incorpora esta lógica de modo a responder a desígnios urgentes e definitivos a nível internacional, desde logo de que as mulheres têm necessidades específicas e estão expostas a vulnerabilidades acrescidas. E por isso, nesta temática da prostituição, não podemos deixar de trazer à colação a natureza genderizada da pobreza. Efetivamente, a dimensão de género na violência sexual é, na maioria das vezes, violência contra as mulheres. 24% das mulheres em Portugal passaram por alguma experiência de violência física ou sexual desde os 15 anos de idade. E 32% das mulheres já sofreram alguma experiência de assédio sexual, segundo dados da FRA 2014. Se tivermos em conta o número de casos de violação registados pela PJ em 2020, vemos que dos 315 casos de violação, 99% tiveram homens como agressores e 92,3% das vítimas foram mulheres. Estas formas de violência têm um efeito direto e imediato, mas também impactos a médio e longo prazo sobre a saúde mental das sobreviventes e as suas percepções de insegurança, motivo pelo qual precisamos tanto de intervenções altamente qualificadas e por isso têm sido desenvolvidas respostas especializadas para vítimas de violência sexual que complementam aquele que tem sido um notável trabalho, nomeadamente agora na fase da pandemia Covid-19, da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. É por isto que nunca é demais destacar que as experiências das mulheres cruzam diversas vulnerabilidades em razão do sexo, da idade, da pertença étnica ou da classe. E é no reconhecimento destas especificidades, sem nunca esquecer também que metade das pessoas estrangeiras residentes em Portugal são mulheres e que as políticas públicas têm que ser desenhadas no sentido de desenvolver ações muito concretas para combater as barreiras estruturais que ainda permanecem e que levam a situações de exclusão. Não podemos também não deixar de referir a situação crítica da pandemia Covid-19 que ainda paira sobre nós. E neste contexto é preciso relembrar que durante o combate à pandemia as vulnerabilidades associadas ao contexto de migração e situação irregular de tantas mulheres em Portugal não foram deixadas ao acaso, tendo para isso contribuído medidas específicas, tais como garantir que pessoas com processos de regularização pendentes ficassem temporariamente em situação regular em território nacional, podendo assim exercer e aceder aos seus direitos em circunstâncias de igualdade, o que permitiu que 356.700 imigrantes ficassem com a sua situação temporariamente regularizada em 2020, onde sabemos que muitas delas são mulheres. As situações de pobreza, desemprego, exclusão social e economia, desigualdades sociais e de oportunidades são algumas das causas que contribuem para a vulnerabilidade dos países e populações e que potenciam fenómenos como o tráfico de seres humanos para a exploração sexual, colocando em risco mulheres e raparigas. A SIG tem dedicado especial atenção à prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, com particular enfoque nas mulheres e raparigas, porque estas constituem a maioria das vítimas de tráfico e continuam a ser afetadas de forma desproporcional. Aliás, a Estratégia Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 2021-2025, reconhece o fenómeno como um crime com um perfil marcadamente de género.
E dentro da problemática do tráfico de seres humanos, alarma-nos particularmente que 60% dos casos de tráfico sejam para fins de exploração sexual, dos quais cerca de 92% são mulheres e raparigas. Por tudo isto, a SIG, em conjunto com a sua tutela, a Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, e também em articulação com entidades da sociedade civil, nomeadamente a PPDM, tendo consciência da necessidade de uma intervenção estruturada intersetorial deste domínio, estão neste momento, ou já projetaram e desenharam um projeto pré-definido que a SIG submeteu aos IBRANS, porque também é a entidade operadora deste programa para a área da conciliação e igualdade de género, e que visa exatamente um projeto que já foi aprovado em julho, que tem ao leme o Observatório do Tráfico de Seres Humanos e reúne parcerias como a DGS, o IFP, portanto o Instituto do Emprego e Formação Profissional, Direção-Geral de Saúde, a APF, o Ninho, as Irmãs Adoradoras, equipa de intervenção social ERGT e as Irmãs Oblatas do projeto CAMIO. Este projeto, que se prevê ter o início de execução antes do final deste ano, propõe-se a analisar o processo de vitimização, bem como os atuais mecanismos nacionais de prevenção, detecção, sinalização, apoio e proteção a mulheres em situação de prostituição. E vai ainda debruçar-se sobre as experiências das vítimas no âmbito de mecanismos de proteção durante e depois a intervenção, bem como sobre os estereótipos de género e étnico-raciais e o estigma social que afetam a intervenção, a proteção e o acesso das vítimas em vários sistemas. A formação de profissionais e a formulação de recomendações e propostas de política pública com vista à melhoria dos mecanismos de detecção, sinalização, apoio, proteção e reintegração das vítimas de exploração sexual serão dois dos grandes resultados deste projeto, sobre os quais temos grandes expectativas e que, naturalmente, não é um trabalho que surge do vazio, ele segue em seguimento de outras ações e atividades que, aliás, foram aqui também já identificadas. O contributo, por isso, de todos e todas, Governo, Administração Pública, Academia e associações organizadas da sociedade civil, é absolutamente fundamental para apoiar mais e melhores políticas públicas nesta área e para fazer acontecer. Estamos conscientes que a exploração sexual no sistema da prostituição é uma matéria que requer uma discussão séria e como está a acontecer, na certeza de que todos e todas temos por base uma real preocupação com todas as mulheres em situação de prostituição. Muito obrigada. Obrigada. Olá, muito bom dia. Eu vou falar em inglês, então para quem precisar. Good morning, President for the Parliamentary Subcommission for Equality and Non-Discrimination, Linda Lopes. President for the Portuguese Platform for Women's Rights, Ana Sofia Fernandes. Sandra Ribeiro, President of SIG and Representative for State Secretary José Monteiro. Ambassadors, their panelists and participants from Norway and from Portugal and other countries. It is a pleasure to be here today. At the final seminar of the Exit project supported by the Active Citizen Fund, which is part of the EEA grants. The EEA grants is a multi-annual financing mechanism through which Norway, Iceland and Liechtenstein provide financial support with two main objectives: to reduce socioeconomic disparities in Europe and to strengthen bilateral relations between beneficiary and donor countries. In Portugal, the Active Citizens Fund is financed by the EEA grants and provides 11 million euros to support civil society in the country. And this makes it the largest source of funding to civil society in Portugal. The main purpose of the Active Citizens Fund is to strengthen civil society, promote active citizenship, and to empower vulnerable groups. It supports projects related to democracy, human rights, social justice, and qualifications of NGOs. And allow me also just to mention that within the EEA grants, there are more funding opportunities than the Active Citizens Fund, which might be relevant to some of you, including in the work-life balance that Sandra Ribeiro here knows all about, and also through the bilateral fund. So if you have ideas for further work on this or other areas, there are other funding opportunities. The Exit project, promoted by the Portuguese Platform for Women's Rights in partnership with Kvinnefronten in Norway and many others,
has made an important contribution to strengthen the right of choice for women, and in particular the right to a life without sexual exploitation. Through providing research and documentation of prostitution in Portugal, the Exit Project has worked to put this topic on the national political agenda and to stimulate an informed debate on this important subject. It has also developed policy proposals and information material, which is a valuable contribution to this debate, as is the international seminar happening today. It is great to see that you've mobilized representatives from all parties in the Parliament to come here today and answer questions from youth on this issue. And I'm really sorry I can't stay for the whole seminar because the program looks extremely interesting and the number of excellent speakers and participants is truly impressive. So I congratulate you on the completion of the Exit Project and I wish you a great conference. And I am sure there'll be many important debates here today, which I'm confident that will be continued in the Parliament and elsewhere. Muito obrigada a todos. Então, muito obrigada a todas. E eu agora convido-vos a verem o documentário O Consentimento Não Se Compra, que foi feito no âmbito deste projeto e acho que vão conhecer várias pessoas que estão aqui na sala e participaram. Obrigada. Nós verificamos que a violência contra as mulheres e raparigas é um contínuo que tem formas muito subtis, como o piropo de rua, até formas extremas como o femicídio. O sistema de prostituição é a normalização da violência contra as mulheres. O sistema da prostituição é uma extensão e uma manifestação muito clara da desigualdade entre mulheres e homens. Trata-se da assimetria de poder entre mulheres normalmente mais vulneráveis e os homens que são homens e têm o dinheiro e se acham no direito de aceder ao corpo das mulheres. Quando lá cheguei, vi uma casa enorme à beira da estrada com um estacionamento muito grande. Havia muitas raparigas, portuguesas, brasileiras, russas, romenas, e vivíamos lá presas e tínhamos de obedecer. Os quartos ficavam em cima e o dinheiro nem passava por nós e tínhamos de fazer tudo o que o cliente queria. E tudo é mesmo tudo, porque eu vi raparigas que se revoltaram e vi o que lhes fizeram. Por isso era calar. Isto são exatamente as palavras que ela utilizou. Há mulheres que estão connosco ao fim de 6 meses, 1 ano, contam-nos situações íntimas e traumáticas da sua infância, da sua adolescência e que nos dizem mesmo, eu nunca contei isto a ninguém. Para as mulheres a violência na prostituição era mais uma, no meio de tantas que já tinham tido durante a sua infância e adolescência. A sensação que nós ficamos é que as pessoas têm uma ideia bastante preconceituosa em relação à prostituição porque não aprofundam essa informação. O contexto da prostituição é muito alargado, não são apenas as mulheres, são as mulheres e os homens que se prostituem, são os clientes e também os proxenetas. Até porque muitas vezes os vários papéis podem ser desempenhados pela mesma pessoa. Quando falamos em prostituição, falamos num sistema que tem 4 atores. Portanto, as pessoas na prostituição, que são maioritariamente mulheres, os compradores de sexo, que são quase sem exceção homens, toda a indústria à volta do sexo, as pessoas que lucram com a exploração sexual das mulheres, os proxenetas, os donos dos apartamentos, e depois um 4º ator, que é a sociedade. Portanto, todos nós, individual e coletivamente, incluindo-se aqui o Estado, as organizações da sociedade civil e cada indivíduo. Eu acho que parte do problema com o sistema da prostituição tem que ver também com as concepções que nós temos enquanto sociedade e com a visão que temos da mulher hipersexualizada, disponível para servir o homem, a glamorização do sistema da prostituição. Tudo isto contribui para que mulheres em situações mais frágeis e raparigas, por múltiplas razões, sejam capturadas para o sistema da prostituição. Eu chamo-me Cândida e sou educadora especializada. É a minha profissão aqui em França. Educatrice spécialisée. Durante 15 anos prostituí-me para consumir drogas. Nessa altura a grande moda era o speed cristal, que era de um produto farmacêutico,
E eu sentia-me mal nesse dia e ela disse-me, olha, eu conheço uma droga muito boa que faz com que a gente pensando em coisas boas. Então, dito e feito, portanto, consumi essa droga e a partir do momento é o que a gente diz hoje, consome durante uma semana, consome um dia, na semana a seguir são 2 dias, na outra semana já são todos os dias e começas a viver para a droga. É horrível porque, como estamos adormecidas com a droga, até passa, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai passando. Mas a degradação física com as drogas e a prostituição e a vontade de querer consumir mais, portanto fazer mais dinheiro, levou-me a querer cada vez mais prostituir-me para arranjar mais dinheiro. Porque muitos deles usam da força. Eu fui violada, tive uma ruptura, como disse, no colo do útero. Ainda hoje, com 55 anos, vou ao hospital e fazem-me um tratamento. Foi tudo derivado a violações forçadas e violações violentas. Sou Maria José Núncio, coordeno uma equipa de investigação do ISCSP num estudo diagnóstico sobre as mulheres no sistema de prostituição em Lisboa. Em nenhuma das entrevistadas eu encontrei essa lógica emancipatória ou de entender a prostituição como uma forma de empoderamento, pelo contrário, porque muitas das mulheres realçam uma coisa, que um dos fatores que motiva os compradores de sexo é exatamente o exercício do poder sobre as mulheres. É o desempoderamento total da mulher face exatamente ao poder masculino. E não é só isso, e a mulher ainda tem que pagar o sítio para ter a relação. Portanto, o benefício da mulher é mínimo. Nós passamos na rua, nós conversamos com as mulheres nas ruas, nas casas, e o que nós ouvimos sempre é: eu estou a organizar umas coisas, eu assim tiver um dinheirinho junto, tenho este projeto, tenho aquele, eu saio disto. Infelizmente, nós passamos hoje, passamos daqui a 1 ano, passamos daqui a 2 e a pessoa nunca mais não consegue organizar-se para concretizar esses seus projetos. É nas franjas mais pobres da nossa população e mais vulneráveis que se vão recrutar meninas e mulheres para a prostituição. E há uns anos para cá, como sabemos, com muitas imigrantes, com muitas mulheres traficadas, com muitas pessoas que vieram à procura de uma melhor condição de vida, vêm de países pobres, onde a pobreza extrema as leva muitas vezes a ser enganadas, porque há pessoas que vão aos pais delas mostrar contratos escritos. A sua filha vem para um país da Europa, vai encontrar emprego rapidamente e ter dinheiro para mandar para a família, e depois a jovem vê-se aqui numa situação de exploração extrema. O facto de estar na prostituição, ela diz, é o mais baixo que se pode descer. Tem tudo o que é mau. Cá por dentro, deixamos de nos sentir gente. Eu tenho noção, quando entrei na prostituição, eu tinha 15 anos, 15, 16, encontrei raparigas mais novas que eu, nessa altura, que tinham entrado na prostituição por histórias muito tristes, por histórias de violação de pais, de irmãos, portanto foram abandonadas pela família, não tinham como comer. Portanto, quem é que pode julgar essas pessoas? Ninguém pode julgar essas mulheres. Para sobreviver tiveram que vender a alma ao diabo, tiveram que vender o seu próprio corpo para poderem comer, para poderem sobreviver. A sexualidade para elas é algo que decorre apenas do local onde se prostituem e mais nada. Também situações de violência sexual sobre as próprias, mas exposição a todo o tipo de violência e também a todo o tipo de risco. Curiosamente, também uma coisa com que me deparei é que algumas delas rejeitam inclusivamente ter qualquer tipo de relação afetiva com um homem. A meu nível, a minha experiência, quando eu saí das drogas, quando saí da prostituição, primeiro que eu conseguisse ter, hoje em dia hoje estou casada, tenho filhos, mas também que eu conseguisse ter um namorado, casar, eu estava longe de pensar nisso, porque na minha cabeça cada homem que se aproximava de mim era para utilizar o meu corpo. Portanto, eu tive que fazer um tratamento psicológico que foi muito complicado. Se lançasse o desafio de pensar numa palavra que pudesse sintetizar isto tudo, eu diria carência. E carência que não tem só a ver com carência económica, embora essa seja aquela que nós encontramos principalmente, mas estamos a falar de carências a vários níveis, estamos a falar de vulnerabilidades a vários níveis. Uma das entrevistadas diz que a sua autoimagem é construída a partir da miséria, e uma das mulheres respondeu-me taxativamente: para mim não há futuro, há presente, ao chegar ao fim do dia de hoje.
A procura justifica a necessidade de uma oferta de mulheres para exploração sexual. Os compradores de sexo são quem dá os salários aos proxenetas, aos traficantes, aos donos dos bordéis, a todas essas pessoas que mais direta ou mais indiretamente lucram com a exploração sexual das mulheres. Como é que é possível eu dizer que um homem me tratou bem se estava a usar do meu corpo, através de dinheiro? Não é possível. Muitos tentam tirar, por exemplo, mesmo com proteção, tentam tirá-la durante a relação sexual. Imagine uma utente que está o dia inteiro e que não consegue cliente e que depois vem um cliente e que tenta persuadi-la a ter relações sem preservativo. E algumas até poderão aceitar e estão expostas, claro, às ISTs, para além das mazelas, não é, psicológicas e os traumas que muitas ficam por sujeitarem a serem penetradas durante o dia por 10 homens, 6 homens em média. Se uma pessoa quer ter sexo com outra, não há dinheiro envolvido. Se há dinheiro envolvido, há coerção, há poder. E isso não é consentimento. Há coisas que me vêm à cabeça. Eu uma vez na Baixa acordei num quarto, eu acho que era um quarto com imensos homens, eu tinha sido violada. E eu acordei cheia de sangue. E trabalhar tudo isso sem drogas para esquecer todo esse sofrimento, todas essas coisas horríveis, custou-me imenso, mas trabalhei. Uns pagam mais, outros menos, uns bebem bebidas caras, outros bebem bagaço, mas o que querem é uma mulher que, por lhe pagarem, lhes faça tudo o que eles querem. Só varia o sítio e o aspecto, de resto, não há diferenças. Cada pessoa é uma situação concreta, com os clientes é a mesma situação. Pessoas casadas, pessoas divorciadas, solteiros, viúvos, mais novos, mais velhos, mais ricos, menos ricos, existe de tudo. E procuram a mulher e procuram as práticas sexuais no sítio onde o seu bolso está para pagar. Nós conhecemos muitas dessas mulheres que se prostituem em bares de luxo, em hotéis de luxo, em casas de passe de luxo, mas quem é de luxo é o espaço e o cliente, não é a mulher que lá está. Ele quer entrar num desses espaços, na fantasia dele, ele quer considerar que aquelas mulheres são da sua classe social. E são mulheres que estão ali porque gostam, mas na realidade nós conhecemos as histórias de vida também dessas mulheres que estão nos bares e nos hotéis de luxo. E a história de vida delas pouco ou nada difere da história de vida das mulheres que estão nas estradas. E nós sabemos que a maioria dos homens não compra sexo. É uma minoria os que compram sexo, mas essa minoria causa uma situação atroz sobre a vida de mulheres e raparigas e é responsável pelo sistema. A compra de sexo com associação à pornografia, a vontade de repetir, através de sexo comprado, aquilo que são fantasias geradas pela pornografia e assim poderem realizar determinadas práticas que não realizariam com qualquer mulher a quem não pagassem. Há cada vez mais rapazes, jovens e homens que questionam uma certa masculinidade de dominação sobre as mulheres e que questionam o que é isto de comprar sexo, o que é que isto diz sobre mim enquanto homem na relação com uma mulher. E isso é extremamente importante neste contexto. Desengane-se quem pensa que a prostituição é um ato individual. Não, a prostituição é um ato que está... há um sistema organizado em que as mulheres se inserem, mesmo que no início elas nem tenham muita noção disso. Há uma grande cadeia de pessoas que se alimentam da exploração sexual. Não é apenas o proxeneta. Vai desde o senhorio que aluga o quarto, que aluga 3 vezes mais o preço que seria para poder eventualmente lidar com comentários dos vizinhos ou para poder pagar subornos à polícia. Para fazer um anúncio no jornal é preciso pagar ao jornal, que tem essa página. Os taxistas também alimentam este sistema, as pessoas que muitas vezes vão todos os dias no mesmo táxi para o local onde se prostituem. Há todo um grande conjunto de pessoas que acabam por beneficiar. Muitas vezes a vida das mulheres que estão na prostituição limita-se a estarem muitas vezes no mesmo espaço, a prostituir-se num andar, a viver no outro, a ter os filhos no outro. O sistema prostitucional está organizado para lhes retirar praticamente o dinheiro todo. Vou dar um exemplo, faz de conta. 100 euros, 80 é para o proxeneta, 20 euros é para a mulher, mais ou menos.
Portanto, o dinheiro na prostituição não fica nas mãos das mulheres, é distribuído. E já não falo da questão do tráfico, porque uma mulher traficada, e nós tivemos algumas que conseguiram sair das redes de tráfico, depois de pagarem 25, 30, 40 mil euros a quem as trouxe para o nosso país. E só assim é que tiveram à vontade para poder vir pedir ajuda para sair. E muitas vezes essa dívida vai crescendo. Uma mulher vem e dizem: estás a dever o bilhete, estás a dever os papéis que tivemos que arranjar, estás a dever 10 mil euros. Mas se calhar ao fim de 2 ou 3 anos ela já está a dever 20 e pouco conseguiu abater. Grande parte das pessoas que eu acompanho vêm em tráfico sexual. Vêm de Itália, atravessam Espanha, até chegam a ir a Portugal e depois vêm em França. Portanto, eu tenho pessoas que fazem o trajeto do tráfico sexual. Este é um sistema global e, nesse sentido, transporta de uns países para os outros pessoas vulneráveis para benefício dos mais fortes. O que ela diz é: eu não entrei por querer, nem sabia o que ia. Fui apanhada numa máfia. Aliás, ainda estou apanhada. Aqui as condições, pelo menos para mim, não são tão más, mas há mulheres para quem é igualzinho. E olha que eu sei e conheço por dentro. E mesmo agora eu tenho medo de sair, porque não sei o que me pode acontecer. Quando ela diz sair, é sair do sistema. Na verdade, a grande maioria das pessoas que estão em prostituição são pessoas que estão ligadas a esse tipo de redes. Ou seja, algumas pessoas já vêm e já sabem que se vêm prostituir e não sabem muito bem as condições em que vêm. E outras vezes até vão e vêm e já sabem perfeitamente qual é que é. Têm liberdade para entrar e para estar. Temos imensas situações diferentes. Tanto situações em que há uma mulher que se começa a prostituir e que depois mais tarde consegue organizar-se e gerir um apartamento e recrutar outra, e aí torna-se também uma proxeneta. Tanto situações de um namoro ou de um casamento em que há um aproveitamento ou uma exploração sexual do cônjuge, ou até situações de familiares, de mães, pais, primos, tios, que acabam por explorar outros familiares. Quem tem um apartamento, ou quem tem o bar, ou quem até gera o pedaço de estrada onde a pessoa se vai prostituir, quem gera é que tem o poder. Então nunca é uma relação de igual, é sempre uma relação de poder diferenciado. E é isto é que nós também temos que pensar, que o proxenetismo organizado gira em milhões de euros no mundo, aliado também ao tráfico de drogas e de armas. Houve um proxeneta bósnio que dizia que é muito mais fácil traficar mulheres do que drogas ou armas, porque as mulheres vêm pelo seu pé, as mulheres passam a fronteira, vêm com passaporte. Portanto, aquilo que o sistema da prostituição acaba por fazer é tornar ainda mais evidentes e condenar as mulheres a todas as opressões de que já sofrem. Mulheres migrantes são duplamente prejudicadas, mulheres mais pobres são presas num ciclo de pobreza e, portanto, o sistema da prostituição, no fundo, é uma lupa de todas as vulnerabilidades que a nossa sociedade ainda tem nas vidas destas mulheres. As pessoas que são impactadas não são apenas as pessoas que estão dentro do sistema da prostituição. Todos nós, na sociedade, somos impactados pelo sistema. A regulamentação da prostituição banaliza a violação, banaliza a agressão e a violência, a objetificação das mulheres, a nossa hipersexualização, para além de que também acaba com a ideia de prazer mútuo, porque na prostituição todo o foco do prazer está no homem e as mulheres são apenas um veículo vazio para o prazer masculino. Porque se é normal e é banal comprar uma mulher para o homem ter prazer sexual, então penso que se uma estiver à venda, todas nós temos um preço. Enquanto políticas públicas, os diferentes Estados tentaram lidar com esta problemática no sentido de tentar, por um lado, proteger, por outro lado, salvaguardar as liberdades das pessoas. Quanto à proteção, inicialmente, o chamado modelo da regulamentação, que, por exemplo, existe na Alemanha ou na Holanda, tinha esta ideia mítica de que as pessoas na prostituição poderiam ser protegidas. Porque poderiam ter segurança social, poderiam pagar impostos, enfim, poderiam fazer da exploração sexual um trabalho protegido. Mas, na verdade, passados tantos anos, o que nós verificamos é que a Alemanha é o bordel da Europa, que o tráfico para fins de exploração sexual foi como um imã para estes países e as mulheres, elas próprias, são as mais fragilizadas do sistema, as mais vulneráveis, que não têm direitos, não têm proteção e sofrem uma violência atroz. No fundo, o que estamos a dizer às mulheres é que devem contentar-se com a situação muito difícil em que se encontram, já que o resto da sociedade acha que essa é uma situação normal.
A regulamentação desincentiva os Estados a oferecer programas de saída para as mulheres e torna os Estados proxenetas, que eles próprios lucram pela exploração sexual das mulheres, sob a ideia de que elas estão a fazer aquilo que estão a fazer livremente. Precisamente porque é demasiado evidente que o modelo da regulamentação não funcionou em países como a Alemanha, tem-se verificado algumas vozes a falarem na descriminalização total. Mesmo se inicialmente havia esta ideia mítica de que as mulheres poderiam auto-organizar em pequenas casas autogeridas, a verdade é que, como funciona a lei do mais forte, proxenetas acabam por controlar o negócio todo. E, por outro lado, também verifica-se que nas casas autogeridas há sempre relações de poder. Há sempre alguém que beneficia da exploração sexual de outras pessoas. E isso é inadmissível numa sociedade que quer liberdade para todas. Que sistema é que nós queremos para o nosso país? O que é que eu quero? No fundo, uma sociedade que se diz com valores humanistas, em que não é só o produto interno bruto que define uma sociedade, são os valores que realmente essa sociedade conseguiu ir conquistando. Nós queremos legitimar um sistema daqui a amanhã, um neto meu poder olhar e ir crescendo pensando eu posso comprar uma outra pessoa como se fosse um objeto, porque isso é legítimo, é banal. E é esta banalização desta situação que nos preocupa seriamente. Felizmente houve alguns países que questionaram o modelo patriarcal. E um desses países pioneiros foi a Suécia, porque olhou precisamente para o sistema de prostituição e viu que quem tinha o poder, quem tinha o dinheiro, comprava as mulheres. E, portanto, conceptualizou o sistema prostitucional como uma forma de violência masculina contra as mulheres e raparigas. Mas, para além de penalizar quem compra as mulheres, há outras dimensões essenciais no modelo abolicionista, que são, em simultâneo, criar patamares de saída, ou seja, criar a possibilidade de quem está na prostituição poder sair. A regulamentação está preocupada com a liberdade de entrar. O abolicionismo está preocupado com a liberdade de sair. E esta é a questão fundamental do modelo abolicionista, é dar a liberdade às mulheres de poderem sair. Isto significa que o Estado, ao reconhecer que é uma forma de violência contra as mulheres, intervém no sentido de criar programas de saída aos quais as que quiserem podem aceder. E esta é a grande diferença. Eu julgo que o Estado, no que diz respeito à prevenção, deve ter um papel muito mais interventivo do que aquilo que tem tido atualmente. Principalmente, acho que é preciso perceber quais as razões, o que é que está na origem de raparigas, mulheres, acabarem por ir parar ao sistema da prostituição, para, depois de perceber o que é que as leva a isso, fazer os possíveis para impedir. Por parte do Governo falta muito ainda ter este conhecimento para depois então passar à fase seguinte, que é de facto uma fase de prevenção e impedir a chegada das mulheres à prostituição. Passamos à proposta de lei 61/14, que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Quem vota a favor? Foi assim aprovado o Orçamento de Estado para 2021. No âmbito do Orçamento do Estado, apresentámos uma proposta para um projeto piloto para se constituir um programa de saída da prostituição. No fundo, é criar aqui um conhecimento sobre como é que funciona, o que é que leva as mulheres, portanto, para a prostituição, o que é que seria possível fazer para prevenir, depois de existindo, quais é que são as preocupações que estas têm, que as impede de sair e, portanto, qual é que pode ser aqui o papel do Estado para que, efetivamente, elas se sintam confortáveis para isso. Temos aqui uma série de apoios, seja ao nível da saúde, seja ao nível psicológico, porque muitas vezes também é necessário, apoio na parentalidade, de inserção social e também laboral e, portanto, este projeto engloba todas estas várias vertentes com o objetivo de ser uma resposta forte, articulada, para que também o mais rapidamente possível se possa estender. O Estado português é um Estado que nós consideramos semi-abolicionista, ou seja, o Estado português criminaliza quem faz o comércio. Intermediários. Não criminaliza quem compra sexo, nem desmotiva a compra de sexo. Obviamente também não criminaliza as mulheres e isto foi um avanço que o movimento abolicionista em Portugal conseguiu há vários anos. Para ser um Estado que efetivamente contraria a violência sobre as mulheres e as raparigas, tem que desmotivar a procura. Isso passará por educação sexual, naturalmente nas escolas, passará naturalmente por campanhas de informação e de sensibilização, mas passará também pela força da lei, porque a lei desmotiva comportamentos. Nós estamos bastante contentes de verificar que o Estado português começa neste momento um embrião de uma política pública na esteira do modelo abolicionista, ao começar a pensar programas de saída do sistema prostitucional.
A única maneira de não passar para as gerações futuras é realmente através de uma conscientização dos mais jovens e das gerações mais jovens que não é possível validar a compra do sexo. Portanto, que o sexo não é algo que se compre. Por causa disso da legalização, eu vejo que muitas pessoas da minha idade são a favor, também por causa da falta de informação, mas porque também só pensam nas pessoas que supostamente escolhem ir para a prostituição. Os jovens esquecem-se que existe uma grande parte, que é a maioria, que não escolhe ir. Está na altura de pensarmos devidamente a nossa sociedade com igualdade. E igualdade não é manter o status quo. A diferença é entre reduzir danos, mas não acabar com a violência, e oferecer reais alternativas e combater a violência. E não ter medo de parecer utópica, porque de facto tudo o que é exploração e contra os direitos humanos é merecedor de um esforço conjunto da sociedade e dos nossos governos e da sociedade civil organizada também. Portanto, nós não queremos que a violência seja higienizada, nós queremos que a violência termine. Hoje consigo estar a falar consigo, a dizer isso, e não me arrepio, não me diz nada. Mas há uns anos atrás, se eu tivesse que falar isto consigo, eu estava a chorar, porque eu não conseguia aceitar todo aquele sofrimento, todo o percurso que eu fiz. Eu, quando falo com as mulheres, eu às vezes dou conta e há uma lágrima que corre quando estou a falar com elas, quando elas estão-se a abrir e estão-me a explicar o que elas sofrem. E, por exemplo, ao ouvir isso, que elas gostam, não, elas não gostam. Elas precisam, porque não há outro meio de sobreviver. É inumano dizer isso. Porque nenhuma mulher gosta de ser abusada. Eu nunca gostei de ser abusada, nunca gostei de ser violada, nunca gostei. Agora sou uma vencedora, digo isto mesmo com uma bandeira na mão. Sou uma vencedora e sou uma lutadora, porque eu acho que sempre fui, porque acredito que há qualquer coisa, e se eu estou cá hoje foi porque essa qualquer coisa queria que eu fizesse alguma coisa. E eu acredito perfeitamente nisso.